Olá, colegas de carteira. Bem-vindos a mais uma escola de vida do A Mais. Espero que gostem. Ele nasceu longe, mas hoje mora perto e aproxima-nos a todos com as palavras que escreve. Conheci-o quando fui falar à escola que ele frequentava, mas hoje é ele que nos vem falar da sua escola de vida. Olá, Etivaldo. Olá André, obrigado pelo convite de estar aqui. Fala-nos um bocadinho desta tua infância, que tem memórias um bocadinho distantes de Portugal, certo? Certo, eu nasci na Guiné em 1996, né? Onde se nasce na Guiné, o mais importante é mesmo brincar, não ter a batida com a poeira, com tudo, mas é mesmo brincar, é aquilo que fascina qualquer criança guinense. Depois vim para Portugal com 16, por motivos de junta médica, por causa de osteomielite que eu tive na perna direita, e a partir dali as coisas começaram também a evoluir de uma outra forma. Na Guiné tu já tens memórias de ter vivido com essa doença? Sim, porque essa doença começou quando eu tinha 9 anos. Lembro-me de ter ido jogar com os meus amigos, que é algo que eu gosto de fazer particularmente, e comecei a jogar muito novo. Depois de voltar de um jogo, a minha perna direita começou a inchar. Depois de inchaço, fomos ao hospital, fizemos raio-x. Incrível que não acusou absolutamente nada. Depois deram-me medicamentos para atenuar a dor, mas a dor continuava. Então, o meu calvário de dores começou a partir dos 9 anos até os 20 e poucos. E eu sei porque li o teu livro e tu falas disso no livro, que as dores também vinham com o próprio tratamento que aplicavam lá, certo? Na Guiné temos esse hábito, é quase como uma cultura. A partir do momento em que os hospitais não resolvem, a resolução é procurada na medicina tradicional. E muitas das vezes o tratamento da medicina tradicional com o tratamento do hospital não coincidem, ou seja, não podem ser levados a cabo juntos. A partir do momento que eu deixei de frequentar os hospitais, comecei a fazer tratamentos de medicina tradicional. E a dor continuava, porque a dor é igual. Como é que eram esses tratamentos? Os tratamentos de medicina tradicional, o que consistia? Consistia em ervas, consistia às vezes até em aplicarem a terra na tua perna, ou seja, na minha nesse caso, e é doloroso, porque depois tentavam com a mesma circunstância do tratamento, também uma espécie de fisioterapia, ou seja, tentar dobrar a minha perna à força, fazer esse movimento, porque a perna já não dobrava, ok? Fazer esse movimento, e aquilo era doloroso. Para uma criança que naquela altura tinha já 10, 11, perto dos 11, então era doloroso. Então eu vivia com aquilo na cabeça. No dia seguinte era mais um calvário de tratamentos, dores. Isso roubou durante alguns tempos o sonho que tu tinhas do futebol. Eu sempre quis ser jogador de futebol. Quando tinha 9 anos, jogava muito, e jogava muito até com os filhos do régua da minha terra bula. Então, depois da doença, ele tirou-me isto. E não tirou-me só esse sonho, tirou-me também a possibilidade de ter uma adolescência, percebes? Porque é na adolescência que nós fazemos aquelas transgressões até genuínas e engraçadas, e eu não tive essa oportunidade de viver essa adolescência, ou seja, fui obrigado a crescer a partir de uma determinada altura. E já tinhas essa consciência em miúdo? Sentias, eu estou a crescer para lá da minha idade? Sabias isso? Sim, para lá, muito para lá da minha idade. Quando os meus amigos iam jogar, passavam por mim, e aquilo era uma outra dor. Obviamente que não era física, mas o emocional conta, e bastante. Ou seja, tu reparar nas pessoas que jogavam contigo e que agora passam por ti, vão jogar, e tu não podes nem sequer levantar-te para ir, é doloroso. Como é que tu gerias isso tão novo? Chorar fazia parte do meu cotidiano, era rotineiro chorar, e ajudava, aliviava bastante. Mas depois chegou a uma determinada altura em que eu percebi que já não basta só chorar, é preciso começar a acreditar. É preciso começar a acreditar que eu ia voltar um dia. A minha mãe dizia-me sempre isto: epá, basta acreditares. Podes não voltar de uma forma completa, mas os coxos também jogam. E é verdade, ela tinha razão, porque também joga-se em qualquer campo da vida. E eu vi a história de um atleta que perdeu, da Fórmula 1, que perdeu as duas pernas e hoje voltou a competir sem as duas pernas. É engraçado, porque quando pensamos que a dor é só nossa, que aquelas coisas só nos acontecem a nós, é absolutamente inverdades, porque há pessoas que vivem, claro, a mesma situação, mas que não deixam de acreditar. Essa lesão no teu corpo fez-te perceber que tu não és o teu corpo? Sim, eu ainda hoje acho que não sou o meu corpo. A partir de uma determinada altura, parece que não é o meu corpo, porque sofreu tantas transformações, tenho tantas cicatrizes no corpo,
Mas para mim, o que me importa não é propriamente as cicatrizes do corpo, aquelas que são visíveis. Cicatrizes emocionais, essas sim, é um desafio tremendo e um desejo grande de continuar a cicatrizá-las ao longo do tempo. Falaste na tua mãe. Eu ia te perguntar se tu na tua infância tiveste alguma referência que te inspirasse muito. A minha mãe. A minha mãe é uma inspiração tremenda, porque ela, mesmo naquela dor, quando eu só deitava e sentava, ela dizia-me: sabes que a tua história um dia será bonita de se contar. Pode ser dolorosa de se viver agora, mas quando começares a contar a alguém a tua história, vais perceber que é bonita de se contar. Pá, já não vais ter o mesmo Etivaldo, mas pelo menos vais ter a saúde, a solidariedade de viver, a felicidade, e vais ter uma história bonita de se contar. Então a minha mãe é uma figura muito, muito interessante, o de acreditar nas pessoas. Tenho um outro amigo, que é como se fosse um irmão para mim, Lourenço, que também diz-me uma coisa importante: nunca se deve apagar a nossa história. Porque eu dizia sempre: eu quero esquecer que eu vivi dos 9 a 18. E ele dizia-me sempre: o importante não é propriamente esqueceres isto, o importante é saberes viver com isso. Nunca ninguém consegue apagar o passado. Porque se tu simplesmente arranjar uma borracha emocional e apagares o teu passado, pá, quem serás tu no futuro? Nem te vais lembrar de ti. Apagaste quem és? Apagaste quem és, ou seja, tu nasceste para caminhar em direção à morte. Então, durante essa caminhada, pelo menos terás uma história para contar. É importante. Gosto de lutar ao lado do amor, mas não só do amor próprio, mas do amor ao próximo. Se eu, durante essa caminhada, durante esse calvário de osteomielite, não tivesse as pessoas que me fizessem acreditar, que me passassem a confiança, é que era tantas pessoas à volta de mim, era só mesmo tantas pessoas à volta de mim, que eu comecei a acreditar: é importante viver. Falaste da tua mãe, mas não falaste do teu pai. Como era a tua relação com ele? O meu pai e a minha mãe tiveram uma relação breve. Depois do meu nascimento, o meu pai casou-se com outra mulher. Mas quando fui ver com o meu pai, porque o meu pai trabalhava nas finanças, tinha uma vida organizada, né? Ou seja, não era rico, mas não era pobre. Ou seja, na Guiné era mesmo uma pessoa de classe média. E eu tinha os tênis que eu queria quando fui ver com os meus pais. Tu, como miúdo guineense, tinhas essa consciência? Eu tinha essa consciência de que não tinha as mesmas dificuldades com os outros, mas mesmo assim eu nunca deixei de estar junto das pessoas, porque eu gosto das pessoas. As pessoas, eu preciso delas para viver. Aquilo que aproxima as crianças guineenses é mesmo essa conexão positiva, porque jogam juntos. Não importa se eu vivo numa casa palha ou numa casa com um telhado como deve ser. Não, jogam juntos, brincam juntos, correm juntos. Não existe essa distância na Guiné entre os miúdos guineenses. Não existe. Cria-se muito isto aqui na Europa, se calhar, mas na Guiné não existe essa distância. Mesmo os miúdos estão sempre juntos, brincam sempre juntos. Então não há essa de, porque o meu pai tem isto, o teu pai tem isso, vamos distanciar. Não existe isso. O teu pai separa-se da tua mãe, vai viver com outra senhora, e a tua relação com ele fica como? Eu nunca tive aquela conexão, aquela química tão intensa com o meu pai como tenho com a minha mãe. Vivi muito pouco tempo com o meu pai. O meu pai depois teve AVC antes de eu ter osteomielite. Então depois quando eu tive osteomielite voltei a viver com a minha mãe. Então só vivi um ano e meio, 2 anos com o meu pai. Eu vivi muito mais tempo com a minha mãe. Então não criei aquela ligação positiva. Sentias falta dele? Sentia e sinto. Engraçado, quando o meu pai teve AVC, foi para Bula, para a casa do meu tio, umas vezes visitar, e eu fui lá ter com ele. Ele não conseguia falar, mas tu percebes no olhar, tu percebes no gesto, que aquela pessoa quer estar ali, que aquela pessoa quer tocar. E ele toca em mim, ele pergunta por mim, ele fala com a dificuldade, mas queria perceber se eu ainda jogava, mesmo sabendo que a minha condição física já não é igual, mas ele queria saber se eu jogava ainda. A limitação física do teu pai e a tua aproximaram-vos um do outro? Muito. E depois quando ele voltou para Bissau, e quando eu vim para Lisboa, que ele faleceu logo meses depois de eu chegar aqui, foi complexo gerir aquilo, percebes? Eu começava a criar aquela conexão positiva com o meu pai. Depois quando cheguei a Lisboa, a minha mãe liga-me uma tarde, acho que eram 5 da tarde, 5:30 da tarde, e ele disse: o teu pai está muito mal, não sei se ele vai resistir esta noite. Eu disse: eu já estava à espera, mas é mentira. Nunca estás? Mentira, nunca estamos à espera para perder alguém. Porque crescer, meu amigo, é doloroso. Eu comecei a perceber que
o mais complexo na vida e o mais doloroso não é propriamente as circunstâncias, é crescer. É tu seres obrigado a ser adulto todos os dias. E a dor faz-nos crescer? Eu julgo que a dor pode ser pedagógico. Até uma determinada altura, a dor pode ser pedagógico. Quando é que ela deixa de ser pedagógica? Quando tu entras naquele círculo de estás dentro do poço e não consegues sair. E também tens aquela complexidade de não desconsiderar a possibilidade da vergonha e de pedir ajuda. Ajuda-me, eu quero sair daqui. Tu chegaste a ter momentos de pedir ajuda? Não cheguei, porque eu sempre fui de comunicar. Eu acho que a dor pode ser pedagógico, exatamente, quando nós sabemos comunicar. Quando sabemos, aos poucos, deixar essa dor sair. Falar. Não acumular tanto. Ela passa a ser perigosa, ela passa a fazer parte desse nosso medo moderno, da depressão e tudo mais, quando acumulamos tanto. Quando achamos que dividir com os outros é uma possibilidade da vergonha. Temos que desconsiderar tudo isso. Desconsideras a possibilidade da vergonha, virás muito melhor porque vais comunicar muito com as pessoas. Na próxima parte. Mas há um dia que te comunicam: olha, vais ter de ir para uma casa de acolhimento. Tu foste para o desconhecido, como é que foi chegar a esse desconhecido? Ainda assim tu tinhas cá a família e vais lá parar como se não tivesses. Isso fez-te sentir essa rejeição familiar? Há mais. Se ainda não subscreveram o canal, já sabem o que têm a fazer. Se ainda não deixaram o vosso gosto nesse vídeo, já sabem o que têm a fazer. Esse é o vosso trabalho de casa.